Fala pessoal, beleza? Hoje a gente traz aqui nesse vídeo, a pedido dos amigos e familiares, que eles vêm perguntando como a gente está, né, a situação toda aqui sobre o coronavírus e tal, que a gente está morando aqui no Japão. E a gente queria passar um pouco das informações e, né, a situação no modo geral de como a gente está aqui. A gente chegou aqui em dia 1º de março e aonde a gente tá é uma cidade menorzinha assim da província de Nagano, que se chama Matsumoto. Essa cidade, ela tá com a situação com relação ao coronavírus é bem controlada, tem poucos casos, mas mesmo assim, desde o dia que a gente chegou, no dia 1º de março, mesmo a situação estando até mais controlada do que está hoje, todos os pontos turísticos já estavam fechados para realmente não ter nenhuma aglomeração. Locais que poderia ter uma maior aglomeração também já estavam fechados, as escolas estavam suspensas. E aí a gente vê realmente que vai ao encontro da própria cultura do país mesmo. Então, realmente, a cultura do Japão, ela ajuda muito nesse momento onde o essencial é ter o distanciamento social, porque já é uma cultura que naturalmente já prega isso. As pessoas ficam distantes mesmo, o uso de máscara é muito mais normal e natural até do que a gente mesmo pensava. E hoje, tanto que você vai entrando nesse ritmo e absorvendo esses hábitos, tanto que para nós você colocar máscara é parte da nossa rotina quando a gente sai de casa. Se a gente tá sem máscara até próximo assim de sair de casa, a gente já sente que tá faltando alguma coisa. Então é um cuidado muito maior mesmo. As pessoas já andam muito distantes, ninguém fica colado um do outro. Então a gente entende que essa cultura nesse momento tão delicado ajuda muito Sim, mesmo. e tanto que, né, puxando o gancho dessa cultura, o pessoal se preocupa muito com os outros. Então, não é porque tá usando a máscara que é só para se proteger, não. Às vezes você tá gripado e precisa sair, e aí você usa a máscara para proteger e não passar para as outras pessoas, né? Isso acho mais da consciência, né? Isso. E até a gente percebe que o uso de máscara, a gente até achava que era sempre só porque acontecia isso, né? Ou da pessoa tá gripada ou resfriada e ela usa para ela não propagar para as outras pessoas, mas a gente percebeu que é muito além mesmo. Na cidade que a gente tá, por exemplo, é bastante frio, então a máscara ajuda muito. E além disso, né, por todo o Japão existe uma alergia ao pólen que é muito forte. Então, que se chama Cafuncho. Kafunsho. Então, as pessoas usam, então é como se fosse uma rinite alérgica, que é tão comum pra gente no Brasil. Então, quem já sabe que tem e que em determinada época, né, vai atacar essa alergia, essas pessoas já se protegem. E aqui é assim, tem determinadas épocas que realmente essa alergia ao pólen é muito mais intensificada. Então, as pessoas já usam a máscara para não pegar e para essa alergia não atacar. Então, tem diversos usos aí para máscara e acaba sendo assim muito providencial, ainda mais nesse momento do Covid. É. E aí, só para, né, passar um pouco de como tá no Japão todo, a gente vem acompanhando as notícias e tal. E aí, recentemente, o ministro, né, o Shinzo Abe, ele pegou e declarou o estado de emergência em, acho que 7 distritos, 7 províncias, perdão. Províncias. E aí a gente tem alguns números, né, até acho que foi de hoje, de ontem para hoje, então é um número aproximado, né? E aí, por exemplo, só em Tóquio, que é o mais complicado, a gente tem lá casos, mais de 1.500 casos, né, infectados, né, detectados. E aí depois tem Kanagawa com 380, Saitama tá nos 280, em Chiba tá acho que 350 e poucos também. Osaka ainda é bastante também,
tem 600 casos, um pouco mais de 600 casos. Em Hyogo está na faixa de 280 e Fukuoka 250. Isso excluindo aquele cruzeiro que tinha aqui, né, o Diamond Princess. Isso. Então, o lance assim é que em Tóquio tá a maior parte, né, a maior concentração dos infectados. E, por exemplo, aqui na província aqui de Nagano, aumentou relativo, né? Tinha bem pouquinhos casos, mas agora já está com 21 confirmados até, né, de ontem para hoje. E esses casos a gente acompanhou no noticiário que eles detectaram que as pessoas ficaram sabendo, né, através do próprio paciente, que eles visitaram Tóquio e voltaram infectados, né? Quando voltaram já com sintomas e aí detectaram isso. Ou foi por visita familiar ou por compromisso a trabalho e acabou pegando, porque a maioria, né, a concentração de pessoas está em Tóquio, né? O que já é esperado, né? Da mesma forma que a gente tem acompanhado no Brasil, que o foco é São Paulo, porque a quantidade de pessoas é incrível, é enorme, e aqui também, gente, Tóquio, né, que pensa no Japão inteiro mesmo, que é bem menor se comparado ao Brasil, mas você pega Tóquio, na província de Tóquio, tem em torno de 13 milhões de habitantes, então realmente o foco maior tem sido lá. E interessante, então no total, como o Danilo comentou, em cada uma dessas províncias que foi detectado o estado de emergência. Aqui em Nagano, portanto, vocês veem que 21 casos, perto da quantidade de casos das outras províncias, realmente é muito baixo, mas no total o Japão tem hoje mais de 5.500 casos, e a gente, como está acompanhando isso regularmente, há 3 dias estava com em torno de 2.500 casos, quase a metade, né? Um pouco mais da metade. Então a gente vê que aqui também tá subindo de certa forma rápido. E também eu esqueci de falar que em Aichi-ken, né, a província de Aichi, foi incluída no final que o prefeito pediu para incluir a província ali no estado de emergência também, porque tinha muitos casos. E aí, totalizando, não sei, acho que tinha falado, mas uns 5.500 casos aqui no Japão. Aqui no Japão. O que o Japão tem feito, né, na parte da economia para ajudar, ele designou mais ou menos acho que 108 trilhões de ienes, que equivale a quase $1 trilhão, né? E aí parte desse recurso está destinado às famílias, né, mais as famílias que tiveram pessoas infectadas, e aí recebem uma ajuda de custo, tá? E uma outra parte para as empresas. Então, tipo, adia aquela parte de recolhimento de impostos e tal, está designando esse recurso para essas empresas, né? E também para as famílias que precisaram parar de trabalhar, né? Isso. Até para o recolhimento, para essa distância social e que não estão podendo trabalhar, né? Isso, para continuar, né, apoiando e movimentando aí. E é interessante aqui também, outra coisa, que mesmo quando ele declara, né, o ministro, um estado de emergência, aqui no Japão não se pode proibir as pessoas de saírem das suas casas. Então existe uma recomendação de que as pessoas estejam recolhidas, de que as pessoas não façam aglomerações, não participem de aglomerações, mas é tudo uma recomendação, porque é uma política, né, interna aqui do país que não se pode proibir, com relação mais ao indivíduo mesmo. Mas com relação às empresas, aí sim, e o governo, né, o governador de cada província, ele assume, né, nesse estado de emergência, ele tem autonomia para decidir, para tomar as decisões. E com relação às empresas, sim, se ele precisar, né, pegar algum espaço para, por exemplo, transformar num hospital de campanha, ele pode tomar esse local sem precisar da aprovação do proprietário, por exemplo. Mas com relação também às empresas terem que parar de funcionar,
esse governador também não pode exigir. Ele faz recomendações falando sobre o que seria mais apropriado. Então é assim que as coisas funcionam por aqui. E um outro fato interessante é que teve, nas outras crises que o Japão teve, tiveram muitos casos de suicídio por conta das pessoas não poderem trabalhar ou perder seus empregos, né? E tá desempregada e acaba levando essa pessoa a cometer suicídio. Então tem esse fato delicado também que o governo fica sempre atento, né? Então por isso que ele passa esse, né, designa essa parte do recurso para não acontecer isso de novo, né? Então acho que nas últimas 2 crises, cada crise teve mais ou menos 8.000 pessoas que cometeram suicídio. E é delicado, né? E aí, sobre o estado de emergência, né, eles declararam e acho que vai até o dia 5 de maio, né? Dia 6 de maio. 6 de maio. Isso. A gente também reparou isso. Nagano, que estava numa situação, e está numa situação até bem mais controlada que essas outras províncias, as crianças já tinham retornado às escolas. Quando apareceram né, esses 5 casos agora no começo da semana aqui na província, no mesmo momento já foi anunciado de que as crianças, né, de todas as escolas voltariam a ser fechadas. Então eles tomam as atitudes também assim no momento e dependendo do que está acontecendo, de como as coisas estão acontecendo. Isso como em qualquer outro país, né, porque tudo acontece muito rápido. Então isso também está acontecendo por aqui. Acho que eles deram 2 semanas, acho que foi até dia 22, 23 de abril para ficar fechado, né, as escolas. Isso. E a gente aproveitou também, né, esse momento para falar um pouco da situação do coronavírus aqui no Japão, para pedir para alguns amigos nossos que estão em outros locais do mundo para falarem um pouquinho de como que tá a situação lá, como é que eles estão. E a gente vai compartilhar aqui com vocês agora. Oi, pessoal do canal da Lente para o Mundo. Meu nome é Thaís, sou amiga da Glaucia e do Danilo. Então é um prazer estar aqui com vocês, a convite deles. Vim compartilhar minha experiência morando na Suíça. Faz 3 meses que eu e meu marido a gente está aqui. Então a gente estava conhecendo o país, conhecendo a cidade, se adaptando quando veio a situação da pandemia. A gente tem optado por fazer o isolamento. Então a gente só sai para ir no supermercado. A gente tem recebido orientações do governo para fazer esse isolamento. Existem algumas regras, como não sair em grupos. Existem multas se pessoas saírem com mais de 5 pessoas saírem juntas e foram encontradas nas ruas. De uma maneira geral, as pessoas têm saído para fazer caminhadas, pessoas da mesma casa. Então a gente percebe que não está sendo uma política restritiva que está sendo realizada. Mas, ao mesmo tempo, meu marido, a gente entende que para a gente poder sair dessa situação é melhor que a gente possa não só depender da situação, daquilo que as autoridades dizem pra gente, mas a gente ter a nossa própria consciência, a nossa própria escolha de como conduzir esse momento. Então, a gente tem a possibilidade de trabalhar de casa, então estamos trabalhando de casa, os dois. E a gente optou por sair só para fazer supermercado e tudo mais. A gente está fazendo exercício de casa, tentando ser ativo o mais possível dentro da nossa casa. E assim a gente entende que a gente está protegendo a gente, está protegendo as outras pessoas, para a gente conseguir sair o mais rápido possível dessa situação, fazendo aquilo que a gente tem controle, né? Tá bom? Então, um abraço para vocês e se vocês tiverem interesse em insights sobre relacionamentos e transições, que esse é um dos temas com os quais eu particularmente trabalho e tenho um canal do YouTube. O meu canal é Thaís Delira Institute, tá bom? Um abraço grande para vocês. Até uma próxima. Tchau, tchau. Oi, eu sou a Fabiana. E eu sou o Éder. Nós moramos em Barcelona, na Espanha, com a nossa família, temos 3 filhos. Estamos todos bem, ninguém está infectado. E a pedido dos nossos amigos Danilo e Glaucia, que moram no Japão, nós estamos gravando esse vídeo. Aqui na Espanha, nós já temos 146 mil casos notificados. Felizmente, a quarentena está fazendo resultado agora. Faz uns 5, 6 dias, o número de novos infectados vem caindo bastante.
Nós já vamos completar agora, no próximo dia 14, um mês de isolamento, né, de lockdown, que eles chamam. Nós só saímos de casa para ir no mercado ou na farmácia. A gente procura sair cada vez menos, então fazemos mercado uma vez por semana. E acredito que a gente ainda vai ficar nessa situação de ficar em lockdown fechados por pelo menos 45 dias. A coisa está começando a melhorar agora e acho que pouco a pouco a gente vai começar a retornar nosso cotidiano, a nossa vida normal. Isso vai demorar um pouco, mas é para o bem de todos. Então eu peço que vocês todos fiquem em casa e respeitem as recomendações da OMS, tá bom? Nós temos um blog de viagens, que é o quatrocantosdomundo.wordpress.com, e no YouTube o canal é o mesmo, é Quatro Cantos do Mundo, assim como no Instagram e no Facebook. Se vocês puderem seguir a gente e acompanhar as nossas viagens, eu agradeço. Um grande beijo e fiquem bem. Olá, meu nome é Fernanda, eu moro com meu marido e minhas 2 filhas no sul da Flórida, próximo a Fort Lauderdale. Estou fazendo esse vídeo a pedido dos meus amigos, da Glaucia e do Danilo, que moram no Japão hoje, para falar da situação do coronavírus aqui nos Estados Unidos. Bom, aqui os casos estão aumentando a cada dia. O foco principal, o pior local hoje é em Nova York. Aqui onde a gente está ainda não está tão ruim, mas os casos estão crescendo e crescendo a cada dia. Aparentemente o lockdown que fizeram está funcionando porque a curva está bem menor e as expectativas são de realmente menos infectados e menos mortos. A gente está em casa desde o dia, acho que 14. A gente estava indo no supermercado o mínimo possível, agora já estamos fazendo tudo online, saindo realmente o mínimo possível. E é isso, vamos torcer para tudo isso acabar logo. Teoricamente as escolas ficam fechadas até o final de abril, mas já ouvimos aqui que vai ficar fechado até o final desse ano letivo, que termina agora no começo de junho. Então as escolas só devem reabrir mesmo em agosto. Enquanto isso as crianças estão online, as minhas são menores, então não tem aula do mesmo jeito, mas as crianças maiores estão tendo as matérias online. Agora é torcer para tudo isso passar logo e virar história. Mas que realmente o lockdown que estão fazendo, não só aqui, como no mundo, tem funcionado para o sistema de saúde dar conta do recado, né? Agora é torcer para isso passar logo. Boa sorte para todos. Olá, meu nome é Miguel, estou a fazer este vídeo para os nossos amigos Glaucia e Danilo. Eu sou casado, temos 2 filhas, moramos em Portugal, numa pequena cidade a cerca de 150 km de Lisboa. A minha esposa e as nossas filhas já estão em casa em confinamento sem sair há cerca de 1 mês e eu há cerca de 2 semanas. Somente eu me desloco ao exterior para fazer compras e para ir trabalhar durante as primeiras 2 semanas. Tomamos todos os cuidados em termos de desinfetação de todos os produtos que trazemos para casa, os sapatos ficam na rua e temos tido bastante cuidado a esse nível. Em termos de controlar as crianças em casa, já tem sido um pouco difícil ao fim de tanto tempo encontrar atividades para as manter ocupadas. Em Portugal, os resultados não têm sido muito elevados, embora que os valores não estão a ser reportados em conformidade com a realidade, porque existe falta de testes e nem todas as pessoas estão a fazer testes. Protejam-se e fiquem em casa. Um abraço para todos. Olá, eu sou a Suzana. Eu sou o Leandro. Nós estamos gravando esse vídeo a pedido dos nossos amigos, a Glaucia e o Danilo, Que estão no Japão. para compartilhar um pouco com vocês as informações da região onde nós estamos em relação ao coronavírus. Isso. A gente está em Vancouver. Na província de British Columbia, no Canadá. Isso. E neste momento, só compartilhando alguns números oficiais do governo. Esses dados são do dia 5 de abril. E neste momento, em todo o Canadá, tem um número em torno de 14 mil pessoas já confirmadas do coronavírus e pelo menos 231 mortes confirmadas. Isso. E na região que a gente está, 1.200 pessoas
confirmadas e 38 dessas 231, 38 foram aqui. Em nossa opinião, é uma forma muito interessante do governo se posicionar. Então, como exemplo, Justin Trudeau, que é o primeiro-ministro canadense, diariamente, da casa dele, né, em frente à casa dele, ele abre espaço para todos os jornalistas e ele responde as perguntas diariamente, o que nos deixa bem informados, né, do ponto de vista, como eu falei, são sempre informações oficiais. Houve uma mudança muito drástica aqui na nossa província, em todos os sentidos, escolas, governos, serviços públicos, supermercados, transporte. O ônibus não está nem cobrando aqui, o ônibus, se você precisar pegar um ônibus, você entra no ônibus, vai para onde você tem que ir e você não paga, né? Porque aqui a gente usa um cartão, que chama Compass, e a gente não está pagando, né? O governo abriu isso para menos contato, menos pegar, colocar na mão no bolso, passar o cartão, colocar de volta, contato zero. Então, todos os serviços essenciais continuam em andamento, mas com todas as precauções possíveis e necessárias. E a população aqui é muito consciente, claro que tem sempre as exceções, mas no geral as pessoas estão seguindo cuidadosamente todas as instruções e orientações do governo. Então, um dos primeiros pontos é em relação ao governo, como eu falei, muito bem organizado. E o interessante é que o governo vem apresentando todo o suporte para a população, oferecendo vários subsídios para diferentes contextos. Então, por exemplo, as pessoas que perderam emprego neste momento recebem um subsídio específico do governo. As pessoas que estão doentes, que realmente foram confirmadas, têm outro tipo de subsídio. As famílias que têm crianças até uma determinada idade, que já moram há algum tempo aqui na província, recebem mais um valor. E aqui cada província tem um telefone. Caso você estiver achando que você tem o corona ou algum sintoma, você não vai para o hospital direto. Você liga, eles fazem uma filtragem, né, extrema para não deixar os hospitais mais cheios do que estão, né? Então eles estão cortando essa linha, né? Você não vai direto para o hospital, você tem que ligar para uns médicos de plantões, vamos dizer assim, que filtra a situação. Então, nos supermercados, o número de pessoas que estão fora, né, nos supermercados e outros ambientes reduziu bastante. Você não encontra mais tantas pessoas no mesmo ambiente, as pessoas estão respeitando o distanciamento social. Há muitas demarcações no ambiente, então o lado que você pode ir para a direita ou para a esquerda, tem toda uma sinalização, a distância nos caixas ou na máquina por pagamento. E o essencial, infelizmente, já começou a faltar. Estão limitando também quantidade. Por exemplo, quero pegar um pão de forma, pão puma, sei lá. Você não pode pegar 3, 4. Você só pode pegar um por pessoa. Então, eles estão limitando a quantidade. Então, de uma maneira geral, nós estamos protegidos, estamos seguros, tomando todas as precauções, né, necessárias, mas há uma previsão de que nas próximas 2 semanas o Canadá enfrente o pico maior de pessoas infectadas, né, pela projeção que o vírus se deu na população até o momento. Então, espera-se que nas próximas 2 semanas haja um aumento. Então, a gente, claro, obviamente está muito preocupado com isso, vai tomar ainda as precauções em dobro, mas no contexto geral estamos tranquilos porque o governo é muito organizado. Então, isso já nos deixa feliz por estar aqui, enfrentando esse momento num país tão tranquilo, tão organizado, no sentido político, no sentido da cidadania mesmo, né? E, enfim, a gente vai enfrentando isso da melhor forma possível. Ok, esse é o nosso ponto de vista. Até mais. Até mais, tchau. Bom, e a gente aqui, mesmo numa cidade menor, a gente está tomando todos os cuidados. A gente tem acompanhado a situação de perto com as nossas famílias no Brasil e pedindo muito para que eles se cuidem, e é o que a gente quer pedir para todos vocês. Tomem os cuidados necessários, se cuidem, se protejam. A gente está torcendo muito para que essa situação toda passe logo. Até mais.